A partida entre Goiás e Flamengo pode acontecer no estádio Serra Dourada. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, um pedido do governador do estado para a mudança desse jogo para o principal palco do futebol goiano, entretanto que rendeu muitas multas para o Goiás na disputa da Copa Sul-Americana. O que disse o Edminho e o Paulo Rogério Pinheiro a respeito desse assunto, fazer aqui também uma comparação, por exemplo, em relação ao faturamento do Goiás em 2023 nos jogos lotados no estádio da Serrinha, em comparação, por exemplo, com a renda diante de Estudiantes no Serra Dourada e também aquele jogo de 2019, um dos maiores públicos também do futebol goiano nos últimos anos, entre Goiás e Flamengo. Já sou totalmente contra essa ideia de dividir estádio meio a meio, porém pode ser uma possibilidade para os próximos anos o Goiás utilizar o Serra Dourada. Porém, algumas coisas precisam ser alterado. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, um pouco de informação, um pouco de opinião, pode deixar a sua aqui embaixo também nos comentários. Peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nós também temos o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Você encontra mais detalhes a respeito dele logo aqui abaixo na descrição. Para você facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito, convido a conhecer a Zapay. Funciona de uma forma muito simples, só você consultar a placa do seu carro ou da sua moto no seu celular mesmo, gratuitamente o aplicativo, e consultar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas de trânsito, IPVA, licenciamento em geral. Você encontra gratuitamente se tem alguma dívida ou não lá no seu nome no aplicativo da Zapay. Tendo essa dívida em aberto, é só utilizar o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, Zapay que entende muito bem desse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar mais uma vez sobre esse assunto, Serra Dourada, Serrinha, e quando fica próximo de jogos ditos grandes, o que eu não concordo, beleza? Eu entendo que obviamente tem a demanda maior dos torcedores visitantes, no caso do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, maiores do que, por exemplo, em relação aos outros clubes que o Goiás acaba enfrentando no decorrer do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor do Goiás querer só ir nos jogos grandes, eu acho isso uma tremenda besteira, porque se você está querendo ver o Goiás, você pode ir num jogo contra o Goianese, que é inclusive até mais barato, dá para levar a família, um parente distante que não vem em Goiânia há um tempo, enfim, paga mais barato. Aí, quando é contra os grandões, eu entendo a questão da demanda, da vontade de você querer ver o Goiás ganhar, diante de uma equipe mais qualificada. Porém, de uma demanda no estádio da Serrinha contra o Internacional, que não chegou a 11 mil, e obviamente o Internacional é um dos grandes clubes também do futebol brasileiro, diria que é até maior do que o Flamengo, e no jogo contra o Flamengo, aí essa demanda só de torcedor do Goiás vai dobrar para 30 mil. Então você está querendo ver o Goiás ou o Flamengo? Mas enfim, não vai ser eu que vou mudar esse tipo de raciocínio, compreendo totalmente, apenas um questionamento para a gente como torcedor. É muito fácil olhar, falar para a diretoria, não aumenta o estádio da Serrinha, o Serra Dourada tem que ser nossa casa e tudo. Agora, na hora de fazer o papel de casa, o sócio torcedor, ir nos jogos, digamos, menos atrativos, porém na tabela de classificação, são os que valem mais, contra o Cuiabá, contra o Juventude, América Mineiro, enfim, Campeonato Goiano, aí é outra história, Em relação, por exemplo, às informações que a gente tem a respeito desse assunto, entre Goiás e Flamengo, o jogo passando essa próxima rodada, o Goiás visita o Palmeiras, em São Paulo, depois recebe o Flamengo na quarta-feira, dia 20 de setembro, às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha. O Flamengo no meio da disputa da Copa do Brasil, da grande decisão. O Goiás deu uma sorte danada, vai enfrentar o time reserva, que está longe de ser ruim também, Porém, é melhor do que enfrentar os jogadores 100% titulares. Sobre as informações da mudança para o estádio Serra Dourada. Segundo o Carlão do Sintonia Esmeraldina, um abraço aí para ele, no seu Twitter ele garantiu o seguinte, que é do interesse do governo de Goiás a mudança do jogo entre Goiás e Flamengo, saindo do estádio Hélio Pinheiro para o estádio Serra Dourada e com um ponto a mais, meio a meio, por conta da segurança, algo que dá para dizer que não funcionou lá em 2019, quando as duas equipes se encontraram pela última vez no Serra Dourada, dividido, ainda sem a paralisação do futebol, o público completo, e acabou dando muitos problemas na saída do estádio. Eu não posso falar exatamente o que aconteceu, senão o YouTube pode acabar pegando aqui no meu pé. Em relação, por exemplo, ao que disse o Paulo Rogério Pinheiro e o Edminho, segundo o Carlão, do Sintonia Esmeraldina, já afirmaram que não tem nenhum interesse de fazer essa mudança. Entretanto, existem pessoas no próprio Conselho do Goiás que não concordam com essa decisão do presidente, ou seja, que vê sim com bons olhos a mudança do estádio Hélio Pinheiro para o Serra Dourada, especificamente nesse duelo contra o Flamengo. O Edminho também, acho que não foi no pós-jogo,
contra o Atlético Paranaense. Ele deu ali entrevista, acho que foi uma pergunta até do... eu acabei esquecendo o nome dele, da PUC Goiás, né? Ele até comentou sobre esse assunto, se teria a possibilidade da mudança do jogo contra o Flamengo. O Edminho mudou de assunto, falou que isso já estava 100% definido e até sugeriu para o repórter, né, fazer uma outra pergunta, já que essa já estava 100% confirmada, seria no estádio Hélio Pinheiro, sem nenhuma possibilidade de mudança. A questão do Serra Dourada é de fato a iluminação. O gramado até que se saiu bem, dá pra gente dizer assim, né? No jogo contra o Estudiantes, na Sul-Americana, tinha um tempão que o Goiás não jogava lá e ainda assim conseguiu, na minha avaliação, se sair bem naquele duelo nas oitavas de finais. Porém, a iluminação para os padrões estabelecidos na Série A do Campeonato Brasileiro não entra dentro do regulamento. O Goiás, que também levou uma multa altíssima do duelo contra o Estudiantes, não consegui confirmar exatamente, porém, foram cifras possivelmente na casa dos milhões de reais por conta de todas as exigências, né, da Conmebol, que não foge muito, por exemplo, dos padrões da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro. Infelizmente, da Copa do Brasil ainda não tem esse mesmo critério. Outros pontos também, já falei sobre essa possibilidade, etc. Eu até gosto da ideia, para o pessoal só não pegar no meu pé e falar que eu estou indo contra os jogos grandes do Goiás, não é isso. Mas se o Serra Dourada ele consegue fazer algo, por exemplo, que foi muito bem executado em Belém, né, com o estádio Mangueirão, inclusive a seleção brasileira que vai jogar lá sexta-feira, pode ser um baita exemplo para o futebol goiano. Reformular o estádio de Serra Dourada não é derrubar ele, começar do zero e gastar R$1 bilhão, não é isso. Obviamente que consegue ser muito mais barato, mas quando é público, a gente sabe muito bem o que acontece. Porém, fazer algo mais simples, coisa de, talvez, 40, 50 milhões de reais, não sei o número ao certo ainda, acabei não pesquisando exatamente sobre esse assunto de reforma, mas dá uma repaginada dele. Reforma, faz as arquibancadas mais ajeitadinhas, às vezes até mesmo mais próximo do campo, mas se for algo muito caro, pelo menos dá uma pintada, uma reformulada. A melhoria dos banheiros, que já até começou no estádio Serra Dourada, a iluminação e muito mais, para ficar pelo menos aceitável para ser um segundo jogo. Por exemplo, o Paysandu e o Remo, nos jogos menores, menos atrativos, no comecinho da Série C, mesmo com o Mangueirão já liberado, eles não jogavam lá porque é muito melhor você colocar 12, 15 mil pessoas no estádio de capacidade para 20 mil do que colocar esse mesmo número em um estádio gigante de 40, 50, 60 mil pessoas. Nos jogos aí sim, atrativos, ou em Copa do Brasil, ou em fase final de campeonato estadual, também na disputa da Copa Verde, né? Foi assim entre Goiás e Paysandu na final desse ano, os jogos decisivos na Série C, aí sim, saindo dos seus estádios, ou a Curuzu ou o Bairão, no caso Paysandu e Remo, consequentemente, e indo para o estádio Mangueirão. Então, o governo de Goiás fizesse esse investimento para ser ali um estádio onde o Goiás pudesse sim mandar os seus jogos mais atrativos na competição, poderia ser uma forma bem mais interessante do que sair da Serrinha, onde você tem um conforto muito grande, a facilidade de localização. O Serra Dourada também tem esse quesito, os estádios de Goiânia são extremamente bem localizados. Porém, na parte de conforto mesmo, né? O estádio da Serrinha todo novinho, aí você vai para o Serra Dourada, aquela dificuldade toda, os banheiros, enfim, até mesmo a questão da segurança. Sai de uma forma e vai para outra muito difícil. Porém, o que eu não gostaria de ver, o Goiás ele engatou agora uma sequência de 2 jogos e do nada vai mudar o jogo em cima da hora para jogar no Serra Dourada. Isso acaba perdendo demais a parte do costume dos jogadores com o gramado. Então isso já poderia ser pré-estabelecido. Beleza, o Goiás vai jogar, obviamente, para buscar uma arrecadação maior nos jogos, digamos, contra o Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Não gosto dessa ideia. Acho que você aí está prestigiando mais o adversário do que propriamente o seu torcedor. Mas se a torcida gosta, você vai ter uma maior arrecadação. Enfim, não vejo com muito problema sem essa história de dividir o estádio pelo meio. Obviamente o Goiás fica sem as receitas dos bares, né, do estádio da Serrinha, que faz uma diferença enorme, mas como eu falei, não pode ser aquela coisa, ganhou 2 jogos agora, vamos mudar o jogo em cima da hora para ser no Serra Dourada. Não sei se assim é a forma ideal de se conduzir. E sim, já tendo jogos pré-estabelecidos, tá o jogo na Copa do Brasil, já sabe que vai ter uma classificação, pode ser lá um jogo da Copa Sul-Americana, um mata-mata, quando aí é obrigado, né, ir para um estádio maior, mas sem sombra de dúvidas, quando a Serrinha estiver 100% finalizado, eu acho que o torcedor, sinceramente, não vai nem lembrar mais do Serra Dourada. A questão, obviamente, lembrar das recordações, mas pedir de volta, né, acho que vai ser muito difícil se for esse Serra Dourada de hoje. Se o governo tivesse aí um bom senso, enfim, uma organização financeira para reformar o estádio, fazer ele algo diferente, muito mais moderno, como aconteceu com o estádio Mangueirão, aí sim poderia ser um cenário bem interessante para o Goiás, para o Vila e também para o Atlético
nos jogos mais atraentes, né, durante a sua temporada. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido com um mega desconto para você, seguidor aqui do YouTube do Goiás News, vindo pelo nosso canal. O polimento cristalizado sai de R$ 280 para R$ 235 à vista. Só você chamar no WhatsApp, retirar o seu voucher e em qualquer uma das 5 unidades do Brasil Lava Rápido espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. Uma unidade no Jardim América, você encontra também no setor Leste Vila Nova e 3 outras unidades na extensão da Avenida Rio Verde em Aparecida de Goiânia. Vou deixar mais detalhes a respeito do Brasil Lava Rápido aqui embaixo na descrição, tanto em relação ao polimento cristalizado, quanto também a limpeza de banco de couro, ar-condicionado, limpeza interna do seu veículo também, e a ducha rápida a partir de R$ 11,00 você encontra também com o nosso parceiro do canal, o Brasil Lava Rápido. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, vai lá conferir mais detalhes e esse mega desconto para você vir seguindo aqui com o nosso vídeo. Quero falar tanto em relação à parte financeira, comparação com os outros jogos e também o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, até mesmo em relação à mudança de estatuto do Goiás para os jogos serem sempre no estádio L. Pinheiro, a não ser que tenha uma reivindicação, uma proibição, como no caso das oitavas de finais da Sul-Americana diante do Estudiantes. Essa informação confirmada lá pelo Charlie Pereira, onde existe essa intenção do Paulo Rogério em uma mudança de estatuto, para o Goiás não ser, como mandante, né, não poder jogar fora do estádio da Serrinha. Acho que não precisa chegar a esse ponto. Como eu falei, você tendo um bom senso, ao mesmo tempo que você dá aquilo que o torcedor quer, por exemplo, um jogo só no Campeonato Goiano, para o Goiás, ele pode ser na fase inicial mesmo, você coloca uma promoção do ingresso só para matar a saudade. Obviamente é legal, como foi, por exemplo, o jogo contra o Goiânia. Entretanto, quem fez toda essa iniciativa, né, foi o próprio Goiânia, que foi o mandante daquele duelo das quartas de finais, acho que foi isso mesmo, né? Das quartas de finais do Goianão. Porém, você ficar obrigado, igual eu falei, se você tem um Serra Dourada um pouco mais ajeitadinho e pode mandar alguns jogos com a demanda de público muito alta, você não pode ser besta ao ponto de falar, vai jogar na Serrinha com 15 mil pessoas, sendo que tem uma demanda para quase 40 e arrecadando muito mais. Obviamente, sem os bares por parte do Goiás, um aluguel mais caro no Serra Dourada e a perda esportiva mesmo, né, do próprio Goiás. Aí você vai colocar na balança, talvez não dê tanta diferença assim. Sobre os números, por exemplo, em 2019, realmente foi uma renda líquida espetacular. Aquele jogo entre Goiás e Flamengo de R$ 2.600.000. Essa informação do Vene Casagrande que eu achei lá no Twitter de 2019. Então Goiás ele teve R$ 2.600.000 de faturamento naquele jogo. Agora, em 2023, outro ponto também. Naquela época o Goiás ele tinha um plano de sócio torcedor muito mais, como pode dizer, com muito mais assinantes. Desta forma, ele pôde aumentar o preço para o torcedor que fosse sem a carteirinha de sócio torcedor, consequentemente aumentando o preço da torcida visitante. Hoje a Serrinha vende um ingresso ridiculamente barato, sabe? Para a torcida visitante, você paga R$ 80, eu já fui no Brasil, é o ingresso mais barato, sendo bem sincero, que eu vi até hoje, de torcida visitante, se eu não estiver enganado, foi de R$ 90, o jogo entre América Mineiro e Fortaleza. Mas jogos grandes assim, né, como por exemplo Cruzeiro e Grêmio, lá na Arena do Grêmio, né, no caso do Cruzeiro visitante, se eu não estiver enganado agora foi R$ 120, Fluminense e Internacional também, que eu fui lá no Beira Rio, se eu não estiver enganado também era mais ou menos isso, 100, 120 reais. Então o Goiás ele acaba vendendo barato o seu ingresso e olha que aumentou ainda o preço das cadeiras, porque meio que tem essa regra, né, o ingresso mais caro do setor melhor do estádio, a tendência é que fique no mesmo preço para a torcida visitante. Você conseguindo aumentar o número de sócios torcedores e aumentando consequentemente assim também, né, da mesma forma, o ingresso, o ticket médio do estádio, aí você eleva mais esse valor para a torcida visitante. Não é, digamos, cobrar R$ 1.000 dos caras, não é isso, mas você colocar um ingresso um pouquinho mais caro, que eles vão pagar tranquilamente, sem fazer nenhuma dúvida. Eu paguei R$ 120 no jogo entre Goiás e Ginásio lá na Argentina, não achei nada caro também, então assim, já que eu estava lá, já em viagem, não veria esse jogo toda semana, né, então acaba que o Goiás, ele, em 2019, ele teve essa sacada de melhorar, né, o seu programa de sócios. O que eu não concordo é que o Goiás toda vez vira um ano pro outro, o cara tem que ir lá e assinar. Pelo amor de Deus, mantém a assinatura contínua. É umas coisas assim que é difícil de entender no Goiás, mas eu não vou mudar, então não vou ficar aqui reclamando igual um louco. Sobre essa temporada, aí você já não vê tanta diferença. Obviamente, aquele jogo contra o Estudiantes, estava uma promoção muito grande e tudo mais, porém, fazendo aqui uma comparação em números de arrecadação. 34 mil pessoas, né, no jogo contra o Estudiantes, e agora em 2023 a renda foi de R$ 473 mil. No jogo, por exemplo, agora, por último contra o Internacional, no estádio da Serrinha, o Goiás ele teve um público de aproximadamente
11 mil pessoas no geral no estádio, né? Uma renda de 256 mil. Contra o Corinthians, também no estádio da Serrinha agora em 2023, 10 mil presentes no total, 450 mil reais de arrecadação, ou seja, não teve uma diferença tão grande assim. Como falei, tinha uma promoção muito grande também contra o Estudiantes. No Serra Dourada, o Goiás arrecadou 473 mil. Contra o Corinthians também no estádio da Serrinha, com público bem menor, 449. Com o Serra Dourada, o Goiás não tendo a receita dos bares, também tendo que pagar um aluguel infinitamente mais caro, né, do que jogando no estádio da Serrinha, precisa elevar. Aumenta o sócio torcedor, pode aumentar mais o preço do ingresso também para o cara que não é torcedor. E aí você vai falar, nossa, mas eu não tenho condição. Mas não é assim. O clube pode fazer também, por exemplo, um plano de sócio a R$15 mensais e dando porcentagem de desconto no preço do ingresso. Por exemplo, você paga R$15 por mês e tem 40% de desconto no valor do ingresso. É isso que eu estou querendo dizer. Aí você consegue fidelizar mais os seus clientes e cobrar mais caro para aqueles que vão comprar de última hora. E a torcida visitante, ela tem sim esse entendimento que vai pagar mais caro e não tem problema algum, já que querem ir no jogo, né? Tem essa demanda, não vejo com maus olhos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que é que você pensa a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Deixe seu like, compartilhe o nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, e os links dos dois apoiadores, tanto da Zapay quanto também do Brasil Lava Rápido, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!